Olá! Termina agora, nesse mês de junho, o pagamento da última parcela do auxílio emergencial de R$ 600, que foi aprovado pelo Congresso Nacional para ajudar as pessoas, as famílias, a enfrentarem essa crise do coronavírus. Nós, do Partido dos Trabalhadores e também da oposição, queremos prorrogar este valor até dezembro deste ano, pelo menos, porque nós achamos que a crise ainda vai longe. Bolsonaro disse que pode até prorrogar, desde que seja por apenas mais 2 meses e que não seja o valor de R$ 600, porque o governo não teria dinheiro para bancar esses R$ 600, teria que ser um valor menor, porque isso está custando para o governo, segundo ele, 50 bilhões de reais por mês. É mentira, gente, não é verdade isso que o Bolsonaro está falando. Aliás, a mentira parece acompanhar a vida de Bolsonaro e ser o principal instrumento do seu governo. Primeiro, que esse auxílio não custa 50 bilhões de reais. Esse auxílio custou, durante esses 3 meses que foi pago, 81 bilhões de reais. Portanto, bem diferente do número do Bolsonaro. E atingiu 63 milhões e 500 mil pessoas. 42 milhões de pessoas ficaram fora, tiveram o benefício negado. E 2 milhões e meio ainda esperam a avaliação se terão direito ou não. Portanto, prorrogar até dezembro custaria para o governo cerca de 160 bilhões de reais. Muito menos do que Bolsonaro já liberou para os bancos poderem operar na crise. Ele já liberou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Por que não pode liberar mais 160 bilhões de reais para enfrentar a pandemia, ajudando o povo com o auxílio dos R$ 600? Bolsonaro diz que o governo não tem dinheiro. Não é verdade. O governo tem dinheiro, sim. Os governos do PT deixaram 380 bilhões de reservas cambiais, uma poupança para o governo. Essa poupança resultou para o Banco Central, que administra esse dinheiro, cerca de 500 bilhões de reais. 380 bilhões de dólares resultaram em 500 bilhões de reais de lucro para o Banco Central, que tem que repassar ao Tesouro. Então, o governo tem dinheiro sim, pode tirar desse valor. Mas mesmo que não tivesse isso, o governo poderia emitir moeda, emitir dinheiro, que é o que os outros países estão fazendo para enfrentar a crise, protegendo as pessoas. Qual é o problema de aumentar um pouco mais a dívida do Estado brasileiro? A dívida a gente resolve depois. A vida é que não dá para resolver depois. As pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. A crise do coronavírus não vai passar rapidamente. O número de mortes tem aumentado, de contaminados também, pela irresponsabilidade de Bolsonaro, que não conseguiu coordenar o Brasil para proteger as pessoas. Muito pelo contrário, mandou as pessoas se exporem ao vírus. Agora nós estamos como o primeiro país em número de mortes, uma vergonha internacional. E aí ele quer que as pessoas se virem com menos de R$ 600 e vai dar uma prorrogação de só 2 meses? É mais do que responsabilidade. Isso se chama crueldade. Nós do PT, junto com os partidos de oposição, vamos lutar para que esse dinheiro, esses R$ 600, sejam prorrogados pelo menos até dezembro, para que as pessoas possam ter uma previsão das suas vidas. Até porque, gente, se reduzir a crise do coronavírus, a economia não vai voltar a funcionar rapidamente. Os empregos não vão ser criados de uma hora para outra. E mesmo as pessoas que trabalham na informalidade vão ter dificuldade de retomarem suas atividades. Elas precisam sobreviver, sustentar seus filhos. É sobre isso que nós estamos falando. Além do mais, Bolsonaro não sancionou também, até agora, a renda emergencial para os trabalhadores na cultura. Também não sancionou até agora recursos para os asilos de idosos que o Congresso Nacional aprovou. Ele está com esses 2 projetos desde o dia 9 de junho na gaveta e não sancionou. Bolsonaro brinca com a vida das pessoas, brinca com a economia do país. Não adianta ele fazer um discurso atacando a oposição, atacando governadores e prefeitos, dizendo que estamos atentando contra a economia. Não existe economia sem vida. A crise que nós estamos vivendo é muito grave. O Brasil já estava com dificuldades econômicas. O programa do governo que ele está aplicando é um programa errado. Com a crise agravou. Então, o que nós precisamos é de proteção das pessoas e das famílias. Nós queremos que o Congresso Nacional aprove o nosso projeto. Eu apresentei um projeto, outros deputados do PT e da oposição apresentaram.
Rodrigo Maia precisa colocar isso em votação. Por isso eu peço de novo, segue aqui embaixo o e-mail do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Nós temos que fazer um grande movimento para que ele coloque em votação os projetos que estão lá, que prorrogam por 1 ano ou pelo menos até dezembro o auxílio de R$ 600 e fazer muitas manifestações contra a proposta de Bolsonaro, que é só por 2 meses e menos de R$ 600. Gente, é muito séria essa luta. Nós não podemos brincar com a vida. É sobre vida que nós estamos falando e é sobre a realidade do povo brasileiro, que está passando por muitas dificuldades. O PT estará ao lado desta luta e para nós não pode ser nada menos que R$ 600 e até dezembro.